Então, sejam muito bem-vindos à aula inaugural do curso de extensão da 7ª turma. Esse curso de extensão ele é focado na psicoterapia junguiana, métodos e técnicas para a prática clínica. Então, ele é um curso prático, ele é um curso que tem, é claro, aspectos teóricos, mas com enfoque prático. E eu vou abrir aqui para vocês agora os slides que eu preparei para o nosso encontro de hoje. Então, nós estamos iniciando a nossa aula inaugural do curso de extensão 7ª turma. Esse curso de extensão tem como foco principal a psicoterapia junguiana com métodos e técnicas para a prática clínica. Eu sou Marisa Gaspar, eu sou psicóloga junguiana e analista junguiana formada pela Associação Junguiana do Brasil e pela IAB, a Internacional da Psicologia Analítica, sediada em Zurique. O meu objetivo, desde a minha formação como analista, é de orientar psicólogos e terapeutas junguianos nessa conexão da teoria com a prática. Eu já sou psicóloga há 20 anos, continuo trabalhando no consultório, realizo atendimentos clínicos, mas também tenho me dedicado a orientar psicólogos e terapeutas que escolheram a psicologia junguiana como sendo a sua abordagem teórica de referência no trabalho e que sentem muita dificuldade em conectar a teoria com a prática, a aplicar esse conceito tão bonito e tão profundo da psicologia junguiana no cotidiano da clínica de seus pacientes, sejam em atendimentos presenciais ou online. Então, eu vou falar um pouco sobre esse curso que foi criado a partir das necessidades clínicas das psicólogas que me procuram ao longo desses últimos 5 anos. Então, esse curso ele foi baseado nas necessidades clínicas das psicólogas que foram chegando com dificuldade na escuta, com dificuldade de conexão de teoria com prática, com dificuldade de entender a profundidade. Ao longo do tempo, esse curso foi sendo criado e, quando ele estava pronto, ele foi reconhecido pelo MEC. Então, o que significa isso? Que esse curso ele tem certificação do MEC. Significa que, quando vocês concluírem, vocês vão ganhar um certificado com validade nacional, reconhecido por uma universidade. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é a questão clínica. E o ponto fundamental que faz com que as pessoas me encontrem é essa questão de conectar a teoria com a prática. E esse é o meu ponto de foco de trabalho. Quando eu não tenho um conhecimento sobre como funciona a psique, eu só conheço as estruturas. Eu conheço ego, self, sombra, persona, ânima e ânimos complexos, mas eu não conheço como a psique se desenvolve e como ela funciona. Eu posso ficar na minha clínica com sensações de insegurança, de não saber como fazer essa conexão, e de ansiedade para tratar os nossos pacientes. E é nesse ponto que a gente acaba errando a mão, querendo acertar. Porque como nós não ainda sabemos ao certo como é que eu faço essa conexão da teoria com a prática, como é que eu escuto o que o paciente está falando, como é que eu compreendo a linguagem simbólica na fala dele do cotidiano, eu fico sem saber o que eu estou tratando. Então, não saber como a psique funciona e como ela se desenvolve nos atrapalha. Nos atrapalha nessa busca da teoria com a prática clínica. E a falha não é nossa. A falha é exatamente, não sei nem se poderia dizer uma falha, porque os cursos que nós temos hoje em dia sobre a psicologia junguiana, elas trazem muito bem a teoria, e a teoria é muito importante, a gente precisa ter a teoria, mas não faz esse gancho com a prática, não faz essa conexão com a prática. E aí nós saímos desses cursos com muito conteúdo teórico e sem conexão com a prática. Só que o nosso paciente, para quem já atende,
que são 60% de pessoas que estão aqui hoje, pelo que vocês me responderam, para quem já atende, isso faz muita falta. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa questão dessa conexão do padrão de funcionamento da psique, e o Jung já dizia que a psique tem dois padrões de funcionamento facilmente reconhecidos, o padrão de funcionamento saudável e o padrão de funcionamento adoecido. E ela tem uma maneira arquetípica, um padrão único de desenvolvimento. Se há uma falha nesse padrão e eu consigo identificar quais são as consequências, quais são os distúrbios, eu consigo fazer um diagnóstico dentro da clínica junguiana e consigo traçar esse tratamento. E muito provavelmente é isso que vocês estão buscando, essa chave. Como é que eu faço essa chave de entendimento, né? Então, os módulos desse curso são 5. Eu tenho módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. E eu vou falar sobre cada um desses módulos e o que eles apresentam a partir das dificuldades. O módulo não foi criado para atender uma necessidade. A necessidade se apresentou e nós criamos ali, a partir do estudo, como resolver. Aí sim o módulo foi criado. Então, esse curso ele é criado com base na clínica, nas dificuldades clínicas. Então, o que nós vamos fazer aqui é começar a abrir esse entendimento clínico. Muitas vezes no nosso consultório, nós encontramos sintomas que nos deixam sem respostas claras. Ansiedade intensa, dores físicas sem causa médica, pacientes que se culpam sem motivo aparente, sonhos de abandono, de prisão, pesadelos, vínculos marcados por dependência e raiva, tudo isso misturado ao mesmo tempo. E o pior acontece quando eu estou tratando uma pessoa e essa pessoa piora, né? Isso nos dá uma sensação de culpa, de ansiedade. O que será que eu fiz que essa pessoa piorou? E não, você não fez algo que a piorasse, né? Muito pelo contrário, essa piora é sinal de uma melhora, de uma possível melhora, mas é dolorido. Só que nós não entendemos isso. Então, tudo isso nos deixa muito ansiosos. Então, eu preciso abrir um entendimento da clínica, um entendimento mais profundo. Eu preciso entender essa psique mais profunda. E então, os nossos casos clínicos em atendimento, eles trazem muitas raízes simbólicas de distúrbios psíquicos que nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos olhar para a relação primal e entender como foi constituída a segurança psíquica desse paciente, e nós muito menos conseguimos entender ou identificar o funcionamento do eixo ego-self como sendo o alicerce da nossa clínica. Nós precisamos compreender essa dinâmica. Não é só entender quais são os componentes. Eu preciso entender como a psique funciona. Só entender que temos inconsciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, ego, self, persona, sombra, ânima e ânimos, não é suficiente. Eu preciso entender como tudo isso funciona junto. Tudo isso é uma engrenagem psíquica que funciona em prol da individuação. Então, a clínica nos desafia a cada sessão. Ansiedade intensa sem motivo aparente. Estamos sempre recebendo alguém assim. Somatizações sem causa médica. Por que essa pessoa está sofrendo com essas questões físicas, né, orgânicas, e ela vai ao médico e ela não tem uma justificativa física? São as doenças psicossomáticas, né? Mas não adianta só dizer, isso aí é uma psicossomática, é uma doença psicossomática. A gente está ali para ajudar a pessoa a resolver e a compreender o que uma doença psicossomática está comunicando inconscientemente. Que linguagem simbólica é essa que está sendo
comunicada através do corpo. Uma culpa difusa, sou ruim, sou inadequado, eu não presto, eu não sirvo para esse mundo, e talvez muitas outras situações. Relações ambivalentes, de dependência, de raiva, sonhos de abandono, ego fragilizado, fragmentações, dissociações. Tudo isso nos desafia dia a dia. E o que o Jung nos ensinou? O Jung nos ensinou que a psique ela tem uma conexão com o inconsciente coletivo. Aliás, a base da psique é no inconsciente coletivo. E os arquétipos são as matrizes da nossa experiência. Os arquétipos organizam a nossa experiência e organizam também o desenvolvimento da psique. E o self, que tem essa característica de ser o centro e a totalidade da psique. E os complexos, e a dinâmica simbólica dos sonhos, que afetam os nossos relacionamentos. E o Jung também trazia que a primeira relação com a mãe é o início do eixo ego-self. E Jung trouxe tudo isso para nós. E se nós pegarmos qualquer livro que traga a psicologia junguiana, um estudo da psicologia junguiana, uma apresentação das estruturas, vocês vão encontrar esses elementos, mas eles todos fragmentados, não em funcionamento. Só que a psique não é fragmentada, né? Ela faz parte de um todo, e esses elementos fazem parte desse todo. E Jung traz isso para a gente, mas só que a nossa maneira de aprendizado e de ensino que nós recebemos da clínica junguiana é uma clínica fragmentada. Aqui é o consciente coletivo, aqui é o inconsciente pessoal, aqui nós temos os arquétipos, aqui eu tenho o ego, aqui eu tenho a sombra, tudo fragmentado. Nós precisamos começar a entender isso tudo funcionando junto. E aqui, o que acontece? Existe um autor junguiano famoso, que produziu vários livros e que foi discípulo de Jung. E ele fez uma pesquisa sobre o desenvolvimento da psique. Então, ele desenvolve ainda mais a visão de Jung sobre a infância, sobre a relação primal como um fundamento da psique. Então, esse autor é o Erich Neumann, autor e criador do livro A Grande Mãe, do livro A Criança, do livro A História e Origem da Consciência, e muitos outros volumes. Erich Neumann é um autor junguiano que representa uma continuidade do desenvolvimento de Jung e trabalhou junto com Jung. Então, ele começa a perceber nos seus desenvolvimentos, ele vai estudar o início do desenvolvimento da psique. E aonde se dá esse início do desenvolvimento? Na infância, quando nós chegamos. Quando nós chegamos ao mundo, quando nós nascemos, a nossa psique também chega ao mundo. E ela chega num estado indiferenciado. Ela não chega arrumadinha como a gente aprende. Aqui está o ego, aqui está a sombra, aqui está a persona, aqui está o inconsciente pessoal, aqui está o inconsciente coletivo, está aqui o self no centro e a totalidade também. A psique não chega assim. A psique chega numa totalidade indiferenciada. O que significa isso? Está tudo ali em potencial de desenvolvimento. Então, está tudo pronto para desenvolver. Mas precisa do quê para desenvolver? Basta nascer? Não. O desenvolvimento da psique se dá na relação. O self, ele é relacional. Ele precisa da relação com o outro para se desenvolver. Então, se nós temos no início da nossa vida, se o indivíduo tem no início da sua vida uma base sólida, ele vai desenvolver um ego estável. Se ele tem falhas nesse desenvolvimento, ele vai desenvolver distúrbios. E esses distúrbios começam a se estruturar no início do desenvolvimento da psique e vão chegar até a idade adulta. Então, muitas vezes, as pessoas que nós recebemos no nosso consultório, seja online ou presencial, chegam com questões na vida adulta. Muitas vezes, as raízes desse início desse problema foi ali no desenvolvimento da psique
da infância. Ah, mas isso significa que tem que voltar para a infância? Não, não significa isso. Significa que você tem que entender em que momento da psique daquele paciente, daquele paciente, em que momento essa psique se encontra, em que fase do desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Então, o Jung, junto com o Neumann, em diálogo, eles vão trazer contribuições importantes para o nosso entendimento clínico. E Jung mais Neumann vai trazer. O Jung vai trazer arquétipos, self, inconsciente coletivo, e todas as estruturas, os complexos, ego, sombra, persona, ânima e ânimos, energia psíquica, e tudo mais que Jung trouxe como conceitos fundamentais da psique humana. E o que Neumann vai trazer? Ele vai trazer a relação primal, a segurança psíquica e a formação do eixo ego-self. O eixo ego-self, ele se forma no início do desenvolvimento. Se eu tenho falhas nesse eixo ego-self, vou ter, por exemplo, pessoas que vão relatar na clínica vazio, falta de sentido na vida. Nunca teve um paciente que relata essas coisas, falta de sentido, não sabe o que está fazendo, se perdeu dele mesmo. Lembra que vocês sinalizaram aqui, alguns, que uma das dificuldades e desafios na clínica de vocês é quando o paciente não aprofunda? Lembram disso? Que a gente estava fazendo aqui no início? Então, essa situação, quando o paciente não aprofunda, é um sinal de falha no eixo ego-self. Mas se eu não sei nada sobre isso, como eu vou identificar que isso é uma falha no eixo ego-self? Eu nunca nem ouvi falar de eixo ego-self. Então, é isso que nós precisamos acrescentar no nosso entendimento clínico. Porque aí eu vou começar a escutar uma fala, puxa vida, essa pessoa não aprofunda, ela não fala sobre ela não consegue conectar coisas internas, ela só fala do outro, ela só fala do que acontece com o outro, ela mal consegue falar dela, ela já se perde, ela tem uma sensação de vazio, de desconexão, de falta de sentido, traz uma angústia constante. Ela está te falando do quê? Sem ela ter essas palavras, né? A linguagem ela é simbólica. O que isso representa? Linguagem simbólica significa o que aquela pessoa está te falando que representa na psique. Falha no eixo ego-self. Mas se eu não sei nem como é que funciona isso, nem que existe eixo ego-self, ou como ele funciona, como é que eu vou saber identificar? Então, faltam algumas chaves para nós conectarmos com mais tranquilidade essas questões clínicas. Então, a travessia que nós propomos aqui, através desses elementos, é passar da insegurança diante do sintoma para a clareza da clínica junguiana. Então, quando você passa a conhecer como a psique se desenvolve, que a relação primal é importante, que é uma relação arquetípica, e que nessa relação arquetípica que se desenvolve ali nos primeiros anos de vida, se desenvolve a segurança psíquica, e que muitas vezes a ansiedade que o adulto traz hoje vem de uma insegurança psíquica desenvolvida na relação primal, e aí você vai saber que você precisa trabalhar eixo ego-self. Quando você sabe isso, você tem clareza do que você precisa fazer. Quando você nem sabe que isso existe, você acaba se sentindo seguro, porque você vê que falta alguma coisa para você continuar. Então, nós vamos começar a ter explicações clínicas para as questões de ansiedade, somatização, culpa arquetípica, ambivalência, dependência, raiva, sonhos, pesadelos, sonhos de abandono, de aprisionamento. O que isso significa, né? Distúrbios graves do ego. Eu vou começar a ter recursos para entender por que isso acontece dentro da psique. Porque isso, e não adianta você falar para a pessoa mudar, ou ela mudar o comportamento, ou fazer uma meditação. Isso não vai mudar, porque isso é estrutura psíquica. Nós vamos precisar trabalhar
nessa estrutura psíquica. E aí que entra o módulo 1 do curso de extensão. O módulo 1 do curso de extensão vai trazer essa parte do entendimento, do funcionamento e desenvolvimento da psique no início da vida. Como que a psique se desenvolve? Como é que ela sai daquele estado urobórico, que é um estado indiferenciado, e a gente já deve ter, vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra da uroboros, ou uróboros, né? Que é um estado indiferenciado, e como é que vai se desenvolvendo a psique, como é que o self vai organizando esse desenvolvimento das estruturas, até chegar no que o Jung chama de segunda metade da vida, que é esse processo de individuação. Mas vocês nunca pararam para pensar que se tem a segunda metade da vida, porque passou pela primeira metade? E se tem a primeira metade, o que acontece na primeira metade? É o preparo, é o self preparando a psique para o processo de individuação. Então, ele precisa preparar o ego, ele precisa preparar a sombra, a persona, ele precisa preparar o eixo ego-self. Então, quando nós temos distúrbios aí, o processo de individuação fica prejudicado. Então, no módulo 1, nós vamos começar a entender que aquela ansiedade de separação tem a ver com medos primários, que as somatizações elas podem ser expressão do self corporal, que a culpa arquetípica pode trazer sentimentos de inadequação, que essas dificuldades de vínculo vêm de dependência e raiva, e que sonhos de abandono ou de fusão vão começar a ser entendidos através da dinâmica psíquica em funcionamento. Então, o objetivo para você que é psicólogo, que é terapeuta, ou que é estudante de psicologia, que já está buscando se organizar com a clínica junguiana, qual é o objetivo do módulo 1? Não é do curso, é do módulo 1. Compreender as raízes simbólicas do desenvolvimento psíquico. Primeiro, eu tenho que entender como é que se dá o desenvolvimento psíquico. Depois, eu vou entender essa comunicação simbólica e quais são essas raízes, quais são essas bases. Reconhecer no consultório os sintomas ligados à insegurança primal, ou à insegurança que aconteceu na relação primal. Por exemplo, uma relação primal, uma relação mãe-bebê, mãe-criança, onde a mãe precisa, tem uma depressão ou uma doença em que ela se afasta da criança ou precisa ser internada, isso pode impactar a criança no desenvolvimento psíquico dela? Pode. Por exemplo, uma criança que entra cedo demais numa creche, ela pode ter um impacto no seu desenvolvimento, dependendo de como se dá esse processo e de como foi esse rompimento dessa separação com a mãe no momento em que aquela dinâmica era muito importante? Pode. Aí nós vamos pensar, puxa vida, mas tem tanta criança hoje em dia que vai para a creche muito cedo, às vezes com 3 meses, 6 meses já está na creche, porque a mãe precisa trabalhar, não é? E precisa. O mundo mudou, a mulher está no mundo do trabalho, ela precisa retornar. E aí nós vamos pensar, nossa, quanto impacto isso traz para o desenvolvimento, quanto impacto isso traz para a psique. Por isso que nós estamos encontrando tantas situações em que não há um trauma na infância, mas aquela pessoa carrega um problema. E que problema foi esse? Algo na psique, no momento de desenvolvimento, ficou interrompido. E ali no consultório, nós vamos trabalhar para restaurar. Mas eu só vou restaurar o funcionamento da psique se eu souber onde está o problema. Se eu não faço nem ideia de onde está esse problema, como eu vou restaurar? Então, ler com clareza o inconsciente, expresso em sonhos e em sintomas corporais. Como eu vou entender? Como é que eu vou fazer essa linguagem simbólica? O que o sonho está querendo me dizer em termos de desenvolvimento da psique? O que ele está apontando como pontos importantes? O que esses sintomas que essa pessoa está apresentando está apontando como elementos importantes de comunicação do inconsciente?
E isso vai trazer para você mais segurança clínica para manejar, principalmente o manejo de casos de ego fragilizado. O ego fragilizado, ele vai se mostrar muito defendido. São exatamente as pessoas que não aprofundam, que vocês sinalizaram aqui. A pessoa não consegue aprofundar, a pessoa não consegue conectar a emoção, a pessoa mal consegue conectar a própria história. Nossa, vai adiantar eu forçar isso? Não. Eu preciso entender o que está acontecendo para eu poder minimamente fazer, planejar uma intervenção, um tratamento ali, né? E aí nós vamos ver quais são essas técnicas de trabalho. Mas o módulo 1 vai trazer isso. E qual é o sentido desse módulo? É apresentar teoria para vocês? Ela vai apresentar teoria, mas uma teoria profunda. Mas esse não é o objetivo principal. O principal é apresentar para vocês um mapa clínico, um caminhamento, o que vocês precisam escutar. Ele vai permitir ler o inconsciente por trás dos sintomas. Então, você vai começar a escutar as situações clínicas e vai começar a identificar o que isso significa em termos inconscientes. Porque o inconsciente não é só o que a pessoa não sabe sobre ela. O inconsciente é muito mais do que isso. Isso é o inconsciente pessoal. É só um pequeno trecho. O inconsciente é sobre os elementos da psique que precisam ser desenvolvidos naquele indivíduo e que muitas vezes ficaram parados. Então, vai dar clareza para vocês a fenômenos que antes pareciam não ter lógica. E vai começar a ter lógica para você. Ah, agora eu entendi. Isso daqui significa esse problema psíquico. A pessoa não aprofunda significa desconexão do ego-self, ego fragilizado. A pessoa está se sentindo vazia, está com angústia, uma sensação de falta de sentido. Até mesmo as situações mais complicadas, como a ideação suicida, vão começar a ser entendidas pela questão da abordagem junguiana mais profunda. Então, esse é o nosso módulo 1. Então, esse módulo 1 vai abrir caminho para vocês começarem a compreender os distúrbios psíquicos desde as suas raízes. E as situações difíceis da clínica vão começar a ficar mais claras. Aqueles pacientes que não aprofundam, que vocês sinalizaram, os casos de piora durante a terapia. Quem aqui nunca recebeu um paciente que piorou, né? Piorou durante a terapia? Pode acontecer. Depressões resistentes, que a gente não consegue, que a pessoa fica ali presa naquela depressão. O que isso está sinalizando sobre a psique? E as ideações suicidas, que são as situações mais graves que nós recebemos, e quando não tem a própria tentativa de suicídio, que é o mais grave. Mas as ideações suicidas, os pensamentos intrusivos, aquele pensamento perturbador, o que isso quer dizer em termos de psique? Nós temos como entender isso na psicologia junguiana? Sim. E isso são questões mais profundas, são questões que dizem respeito à dinâmica da psique, e não só a conhecer qual é a estrutura. Eu preciso entender como ela funciona. E isso é uma parte da clínica. Não tem que ter mesmo na questão teórica. Quando a gente vai para um curso, para uma pós-graduação, nós estamos indo para a questão teórica. Só que a gente quer ali saber a clínica. Só que ali não é o lugar da clínica. Ali não é clínica, né? Ali ele vai trazer teórica com algumas nuances clínicas. Mas a clínica mesmo, vocês vão ver ou informações de analista ou em cursos como esse, de extensão, que trazem a conexão da teoria com a prática. E o que nós vemos na superfície desses casos? Nós vamos analisar como resistência, como vazio, como colapso emocional, como desesperança, mas nós precisamos ver na profundidade. O que nós podemos ver na profundidade? E é isso que o módulo 2 vai trazer, o entendimento dessa profundidade, desses distúrbios,
Nós vamos entender os distúrbios, as dificuldades, a própria ideação suicida, os pesadelos, os pensamentos intrusivos, as dissociações, as desconexões de si mesmo. Então, todos esses elementos eles vão ser compreendidos no módulo 2. Então, no módulo 2, nós vamos ver o que está por baixo, que são as defesas arquetípicas do trauma precoce. São defesas arquetípicas, não são defesas egóicas, são defesas arquetípicas que envolvem o self. Então, essas defesas elas vão proteger um self vulnerável, mas elas também vão aprisionar e bloquear o crescimento individual. Elas vão criar uma bolha para a pessoa de falsa segurança, vão impedir vínculos autênticos e profundos, vão transformar o corpo em porta-voz da psique ferida. Por isso que há as doenças psicossomáticas. O corpo é transformado em porta-voz. O corpo conta, porque não há uma conexão simbólica, não há conexão com a emoção. Então, o inconsciente tem que se comunicar de alguma forma. Então, é um ato desesperado do inconsciente de comunicação através do corpo. Por isso, nós temos as doenças psicossomáticas. Então, isso vai reativar o trauma. Os traumas vão ser reativados diante de novas oportunidades de vida. Quem nunca viu um paciente se retraumatizar numa situação nova de vida? Repetições, situações que se repetem, traumas que se repetem. Tem uma explicação ou é azar da pessoa? Nossa, que azar! A pessoa saiu de um trauma, entrou no outro. Saiu de um relacionamento ruim, entrou no outro. Será que tem explicação disso através do entendimento da psique? Tem. Então, vão começar a ser produzidos sonhos de imagens de opressão, de perseguição, de aprisionamento. Então, a pessoa pode começar a ter pesadelos, sonhos de perseguição, de esquartejamento, de morte, de violência sexual no sonho. Tudo isso acontecendo através de uma linguagem da psique de trazer as defesas arquetípicas de um trauma precoce. E se eu não sei isso, eu não sei o que fazer com isso. Então, o módulo 2, ele vai ajudar, a proposta dele é ajudar vocês a reconhecerem essas dinâmicas invisíveis. Então, tem elementos ali de uma psicologia muito profunda. Mas o que tem de profundo? Porque Jung já falava do lado negro do self, por exemplo. Ele já falava do lado negro do self. Então, nós temos um autor em específico que trabalha com essas questões de trauma, que é referência hoje em dia, atualmente, na clínica do trauma, na abordagem junguiana, que é o Donald Kausched. E nós vamos utilizar o livro dele, O Mundo Interior do Trauma, para entender, dentro da clínica junguiana, como que nós vamos entender esses funcionamentos, essa dinâmica psíquica do trauma. Então, essas dinâmicas psíquicas, clínicas que nós encontramos, a bolha de proteção, ela vai garantir uma segurança, mas vai sufocar a vitalidade e o contato real. A retraumatização, aí você vai perceber que a pessoa volta e meia encontra com uma situação de retraumatização, que é o sistema defensivo revivendo a dor quando se sente ameaçado. A dissociação vai trazer sensação de vazio, de desaparecer, da perda de identidade. O sofrimento somático, você vai começar a entender tudo isso. É quando o corpo está assumindo a fala da psique ferida. O perfeccionismo e a autocrítica vai trazer uma identificação de uma persona rígida que tenta sustentar valor e aceitação, muitas vezes encobrindo um ego muito frágil. As transferências difíceis que você vai ver, que é a parte da relação analítica, a relação com o paciente muitas vezes é muito difícil. Então, o terapeuta visto como crítico, como controlador ou ameaçador, através das relações transferenciais. Sonhos recorrentes de aprisionamento, vocês vão começar a entender por que esses corredores escuros, por que esses guardas, por que essas casas em ruínas.
O que a psique está comunicando? Então, é mais do que saber quais são as partes da psique. É entender como a psique funciona e como ela manifesta o seu funcionamento com distúrbios. O módulo 2 vai ensinar você, vai auxiliar você nessa leitura dessas manifestações como linguagens do trauma. O próprio Jung conta no livro Memórias, Sonhos e Reflexões o quanto ele passou por um trauma quando seus pais se separaram, quando ele tinha em torno de 3 para 4 anos. Com quase 4 anos, os pais dele se separaram por questões ali. E aquilo foi tão impactante para a mãe dele, que a mãe dele precisou ser internada. Então, a mãe foi internada, e ele, quando ele conta isso no livro, ele acha que foi uma depressão que a mãe teve. A mãe precisou ser internada e veio uma tia, irmã mais velha da mãe, para cuidar dele. Ele conta ali, quem ainda não leu esse livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, anota aí, como uma leitura importante para quem escolheu Jung, a teoria junguiana, que ali traz a história dele. Como ali com 4 anos de idade, em torno desses 4, ele teve uma crise na pele, né? Eu esqueci agora esse nome dos distúrbios que dá na pele. Ele teve um eczema, né, na pele, no corpo todo. E isso foi a reação a essa separação da mãe. Mas não foi só a pele. Internamente, ele percebeu que ele não podia mais confiar nas mulheres. Ele traz uma frase assim, nas mulheres, como uma generalização do que ele viveu com a mãe. Isso muito pequeno. E aí, pouco à frente, nos seus 9, 10 anos, o Jung começou a desenvolver a personalidade número 1 e a personalidade número 2. Se vocês não leram esse livro, ele é muito interessante. E ali ele vai falando dessa personalidade número 1 e número 2, dessas experiências internas. Essa cisão de você ter uma personalidade número 1 e número 2 é uma consequência de trauma. O Jung passou por um trauma, por consequência dessas brigas dos pais e essa separação da mãe através de um adoecimento. A mãe desconectou dele e ele ainda precisava dela nessa fase de vida para ir desenvolvendo a sua psique com segurança. Então, se eu entendo, se eu for vasculhar a vida de cada paciente que chega para mim, e provavelmente se você for vasculhar a história de vida de cada pessoa que chega para você, que você atende, você vai ver que quanto mais grave é a situação, mais situações difíceis aconteceram na infância, que prejudicaram o desenvolvimento da psique. Tem como voltar à infância? Não, não tem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou entender como a psique funciona e vou oferecer elementos ali no meu tratamento com essa pessoa para que ela desenvolva o que ficou faltando e compreender o que ela é capaz e o que ela não é capaz. Muitas vezes nós queremos que o paciente faça reflexões, só que a gente nem avalia o ego dele para saber se ele tem condições ou não. Então é sobre isso, é sobre a dinâmica, é sobre o funcionamento. Então aqui, quando eu começar a olhar simbolicamente, eu vou entender que a resistência é defesa do self, que a piora clínica é uma reativação traumática, que a depressão é um aprisionamento da psique e que o suicídio é o desejo de escapar da opressão interna. Então, o módulo 2 vai mostrar para você como é que nós podemos escutar para além do sintoma, né? Então, ele vai te ajudar a ler os sintomas como expressões simbólicas do trauma, para reconhecer o paradoxo das defesas arquetípicas. Vocês vão entender que elas protegem, mas elas também atacam. Você vai sustentar a clínica, quando o paciente oferecer resistência, quando ele estiver retraumatizado e quando ele estiver passando por sofrimento somático. O que é sustentar? É estar ali presente e entender o que está acontecendo, e você sustenta. Você não tenta resolver, você não se desespera, você não fica ansioso, você compreende o que está acontecendo. E apoiar o paciente no caminho dessa integração e autenticidade. Então, você vai começar a saber o que fazer
como apoiar o paciente, o que esperar daquele momento, o que você pode ou não fazer naquele momento e o que você tem que observar para dar os próximos passos. Então, esse módulo 2 vai contribuir para a formação do terapeuta junguiano. Quando eu estou falando aqui terapeuta, eu estou falando tanto os psicólogos quanto os terapeutas que escolheram a abordagem junguiana. Vai te trazer clareza de diagnóstico, vai te trazer escuta profunda, vai te trazer um manejo clínico mais consciente, vai te trazer uma postura simbólica, né? Uma firmeza diante dos casos graves. Certa vez, eu recebi uma paciente, ela era médica, e ela estava em torno dos seus 50 anos, e ela estava tendo uma... Ela foi para o consultório, me procurou, porque ela estava passando por uma situação que nunca tinha acontecido antes. Ela estava tendo pensamentos intrusivos que indicavam para ela acabar com a vida, que indicavam para ela jogar o carro no precipício, que indicavam para ela se jogar da janela do apartamento dela. Então, ela veio para o consultório trazendo essa queixa. Passaram-se algumas sessões e eu fui entendendo. Ali, nessa queixa, eu já entendi que era uma dinâmica de trauma, porque tinha pensamento intrusivo. Ela não queria se matar. Esses pensamentos vinham e perturbavam ela. E isso nunca tinha acontecido antes. Então, eu entendi como uma dinâmica de trauma. Então, as minhas perguntas, quando eu sei o que está acontecendo, eu já sei que pergunta eu tenho que fazer. Então, as minhas perguntas se direcionaram para a história de vida dela. Primeiro, se isso já tinha acontecido antes, né? Se isso é a primeira vez, se é uma coisa que já tinha acontecido, e para ela me contar um pouco dessa história de vida dela. O que eu descobri na história de vida dela é que a mãe dela era de um outro país, de um país da Europa, e que a mãe dela, na infância, tinha passado pela Segunda Guerra Mundial. E ela perdeu o pai dela na Segunda Guerra Mundial. Foi morto, assassinado, né, em frente de casa. E a família, o que restou da família, veio para o Brasil. Então, essa mãe dela cresceu no Brasil, casou, constituiu família, mas era uma pessoa que era vítima de guerra. Não diretamente, mas ela viveu na infância os horrores da guerra. Então, é claro que na vida adulta ela teve dificuldade de ser amorosa com esses filhos, porque ela trazia muitos traumas, né? Então, ela me contou todas essas histórias. E passaram-se 8 sessões. Eu já sabia o que eu precisava trabalhar, eu já sabia o que eu tinha identificado ali, já tinha feito as perguntas para checar como é que estava a condição dela. Então, qual é a vantagem disso? A gente sabe que pergunta fazer. E aí, quando chegou na 8ª sessão, que ela sentou no sofá, era presencial, foi antes da pandemia. Ela perguntou, ela falou assim para mim, bom, a médica, não esquece que ela é médica. Ela falou assim, bom, nós já estamos na 8ª sessão e eu acho que a essa altura você já sabe o que eu tenho. Eu estou ficando louca? É a pergunta dela. E eu falei assim, não, louca você não está ficando. Você já passou da idade de ser louca, de ficar louca. Até porque para abrir esquizofrenia tem idade. Então ela já estava com 50 anos, se não tinha aberto até agora uma esquizofrenia, não ia abrir agora. Então não era loucura. Aí ela perguntou para mim, então o que eu tenho? O que eu tenho? É médica, ela quer saber o que ela tem, ela quer saber o diagnóstico, né? E aí eu falei para ela, bom, aí eu contei para ela a história dela, que ela já tinha me contado. Tudinho que ela me contou, a história da mãe, eu falei, a partir disso que você me contou, disso que você está vivendo, disso que você viveu, como você resolveu, o que está acontecendo hoje, o que você tem. Aí falei para ela o que ela tinha. Eu dei um diagnóstico, você tem depressão, você tem ansiedade? Não. Eu dei um diagnóstico junguiano. Você tem sequelas de trauma. Falei isso para ela. Aí ela falou, é isso? Eu falei, sim, é. Você tem sequelas de trauma, principalmente
de traumas no início do seu desenvolvimento que impactaram o seu desenvolvimento psíquico. Ah, trauma eu tenho mesmo, ela falou. E eu falei para ela, e aí ela perguntou, qual é o tratamento? Lembra que ela era médica. Qual é o tratamento? Eu falei assim, o tratamento é psicoterapia profunda, e você já está. Aí ela, né? Então a gente precisa saber até trazer um diagnóstico. Mas se eu não sei do que se trata, eu vou dizer o quê para essa pessoa? Entende como é importante? Então, o módulo 2 ele vai trazer isso. Então, o módulo 2 ele vai nos lembrar que por trás da resistência há sempre uma defesa protetora, que o que parece piora pode ser a psique reagindo à ameaça de reviver a dor, que os sintomas mais sombrios também são mapas do trauma, e que a nossa tarefa é escutar além do sintoma e sustentar esse paradoxo da psique, que ao mesmo tempo que protege, ataca. Então, isso tudo está acontecendo e eu estou começando a trabalhar esses elementos. E aí chega a hora de aperfeiçoar a nossa escuta. A nossa escuta, a partir desse conhecimento, não vai ser mais a mesma. A nossa escuta não vai ser mais a mesma. Eu vou começar a ouvir além das palavras. Eu vou começar a ouvir os elementos que estão por baixo daqueles elementos que a pessoa está me contando. Por exemplo, essa situação do atendimento que eu narrei aqui, esse pequeno recorte clínico da médica que eu recebi e que trazia esses pensamentos intrusivos, quando eu escuto essa narrativa dela, eu estou escutando também outros elementos. Que dinâmica psíquica existe que faz esse tipo de sintoma? São dinâmicas de trauma precoce. Eu sei. Então, eu já estou entendendo que tem trauma precoce. Então, meu diálogo com ela já vai procurar identificar essas questões e até mesmo promover o tratamento a partir da minha identificação. Quando eu recebo uma pessoa, eu preciso ter um diagnóstico inicial do que se trata. Mas esse diagnóstico inicial é um diagnóstico dentro da clínica junguiana. Então, escutar é ouvir além das palavras. E a escuta é o coração da psicoterapia junguiana. Sem escuta, eu não tenho o que fazer alinhado com o que o paciente precisa. Então, nós precisamos desenvolver uma escuta. Então, o paciente ele vai falar de muitas maneiras. Ele vai falar com palavras e narrativas, ele vai falar com o corpo e com sintomas, ele vai falar com sonhos e com imagens, e ele também vai falar com silêncio. O silêncio também comunica. Escutar em profundidade é ouvir o conteúdo manifesto, é perceber os sinais do inconsciente, é distinguir entre ego, complexo, ativo e self. O que é isso aqui que está aparecendo nesse diálogo? É o ego fragilizado? É um complexo ativo? Ou são defesas do self? Eu preciso identificar isso na escuta, mas primeiro eu preciso conhecer como a psique funciona. Então, o módulo 1 e 2 vem trazendo como a psique funciona e como se dá essa dinâmica do trauma. O módulo 3 vai trazer essa escuta, porque eu preciso sustentar esse campo simbólico da sessão. Então, nós vamos chegar no módulo 3, e ele vai trazer para vocês essa identificação da escuta clínica, né? Então, você vai começar a perceber quando o paciente fala muito, mas não se conecta. O que isso quer dizer? Quando o silêncio pesa mais do que as palavras, o que isso está comunicando? Né? Isso tudo é linguagem simbólica. Quando o corpo fala através de sintomas, o que isso comunica? Quando a transferência domina a relação terapêutica, o que isso comunica? Então, essas são as situações clínicas mais frequentes que nós precisamos ter um entendimento, uma escuta que identifique.
Então, você vai aprender a diferenciar o que é dito do que está em movimento na psique. O que é conteúdo e o que é processo. Você vai começar a reconhecer quais são as grandes temáticas inconscientes que organizam a narrativa do paciente. Você vai começar também a escutar e manejar os complexos e as transferências no campo analítico. Como manejar um complexo? Né? O complexo vem com uma carga afetiva muito alta, muitas vezes vem com raiva, muitas vezes vem com reações violentas. Como é que a gente maneja isso de forma correta? E você também vai aprender a utilizar o seu corpo como ferramenta psíquica, né, para escutar, né, os silêncios e as manifestações que acontecem no seu corpo. O nosso aparelho de trabalho, a nossa ferramenta de trabalho, é a nossa psique como um todo. Então, o nosso corpo também sente quando nós estamos diante de uma pessoa. A nossa psique também capta emoções, capta imagens. Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu escuto o que está acontecendo comigo quando eu estou atendendo essa pessoa e como eu devo devolver isso para a pessoa? Essas são transferências somáticas que acontecem. Então, é preciso aprender a escutar isso. Então, quais são as contribuições para a formação de vocês? Né? Esse módulo 3 ele vai se somar ao caminho que nós já percorremos. Então, o módulo 1 traz a construção das bases da psique, o entendimento do desenvolvimento inicial da psique, a formação do eixo ego-self, as bases de desenvolvimento do ego, que são tão importantes para o processo de individuação. No módulo 2, nós vamos aprofundar o impacto do trauma e as suas defesas arquetípicas. Muitas vezes a pessoa que nós estamos atendendo com depressões profundas, com ideação suicida, com desconexões, elas estão trazendo sequelas de trauma. E a gente não está percebendo, porque a gente não conhece isso. E o módulo 3 vai trazer esse aprendizado da escuta profunda, o corpo, os sonhos, os complexos, os silêncios. Como escutar tudo isso na clínica? Então, juntos, esses 3 módulos vão fortalecer essa sua presença analítica. Você vai começar a sustentar o campo simbólico, você vai escutar o que não é dito e você vai começar a dar voz ao inconsciente, favorecendo esse processo de individuação da pessoa que você acompanha. Então, em nossa jornada até aqui, nós já vimos esses elementos do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. A estrutura da psique, o impacto do trauma e a escuta diferenciada, a escuta simbólica dos sinais do inconsciente. Agora começa a surgir uma nova necessidade. Como é que eu vou organizar tudo isso no meu consultório? Como é que eu vou registrar esses elementos da psique? Como é que eu vou registrar de uma forma simbólica, sem perder a riqueza dos conteúdos psíquicos? E aí eu vou trazer para vocês o módulo 4. O que o módulo 4 vai trazer de contribuição? Não é o registro do prontuário, nem o registro do relatório psicológico. Esse nós já temos e já sabemos fazer. Ou pelo menos deveríamos saber. O que eu vou trazer para vocês é um registro simbólico de associações do que vocês estão colhendo. E esse registro simbólico, ele vai vir através de um mapa, onde nós vamos anotar pontuações muito importantes. A primeira pontuação que eu vou colocar são as características básicas do paciente. Quais são as características básicas? O que eu estou percebendo? É mulher, é homem, qual a idade, quanto tempo tem, o que veio buscar na clínica? Coisas simples e pontuais. Depois, nós vamos começar a anotar o que nos chamou a atenção no caso clínico. É a partir desse ponto que nós vamos começar a identificar a dinâmica psíquica. Não pense que a gente já vai identificando direto, não. A gente começa a identificar anotando ali tudo o que me chama a atenção nesse caso. Coisas que ela relata, coisas que ela viveu, situações que eu percebo no atendimento. Eu percebo que essa pessoa não me deixa falar. Ela fala, e eu tenho que deixar ela falar, porque se eu falar,
Ela para e é como se eu não tivesse falado nada, ela continua falando. Isso é uma observação, coloque aqui. Essa pessoa tem a tendência de querer ter o controle das situações. São elementos assim. Não é uma narrativa de um prontuário ou de um relatório psicológico. São coisas pontuais que você vai acrescentando. Essa pessoa teve na infância um abuso de um tio. Coloca ali. Essa pessoa tem dificuldade de conectar as emoções. Coloca ali. Vai colocando, vai colocando. São anotações simples assim. A partir disso, você vai por terceiro ponto, que são as temáticas identificadas. Qual é a temática central da pessoa? Ela está falando do quê? Ela está falando de dificuldades de saber quem ela é? Ela está falando de dificuldades de relacionamento? De uma forma geral, ela fala do quê? Qual é a temática principal dela? Inseguranças? Dificuldade de estar em público? Qual é a temática que volta e meia, quando ela está conversando com você, cai no quê? Esse ponto seria um ponto que, se tivesse resolvido, ela não teria metade dos problemas que ela tem. Então, essa é a temática dela. E aí nós vamos começar a aprofundar. Como é que eu avalio este egocentro? Como é que ela está? Ela tem dificuldade de conexão com ela mesma? Ela tem dificuldade de conexão com as pessoas? Ela tem dificuldade de relação no mundo? Então, ela tem problema no ego self, né? Ela tem sensação de vazio, falta de sentido. Opa, elementos do ego self aqui. Qual é a avaliação do ego? Aí você começa a pontuar. Dificuldade de escolher, dificuldade de se identificar, tem baixa autoestima, não se conhece, você vai colocando aqui. Ego frágil, ego fragilizado, ego dissociado. Avaliação da dinâmica psíquica. Então, lá no módulo 4, eu vou orientar vocês a quais elementos precisam estar aqui para que vocês possam fazer as avaliações. E tem mais, né? Tem a avaliação do tipo psicológico, a avaliação das transferências que acontecem, a avaliação da ativação de complexos, se tem sonhos, quais são os elementos que surgem no sonho, porque aí, com posse desses elementos, eu vou conseguir traçar o tratamento dessa pessoa. O que eu preciso fazer primeiro? Conectar ego self, fortalecer ego, trabalhar a persona, distúrbio na persona, trabalhar distúrbio na sombra. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso me concentrar com essa pessoa? E aí eu consigo traçar esse tratamento. E aí, esses elementos, né? O que vocês vão fazer com tudo isso, né? Todos esses elementos. Como transformar essa escuta e registro em ação terapêutica? Como intervir no campo simbólico para favorecer essa integração, que é o fortalecimento do ego e a reconexão com o self? O que eu vou fazer com tudo isso? Olha, no módulo 1 eu aprendi a identificar o funcionamento inicial da psique e o desenvolvimento. No módulo 2, nós aprendemos a identificar sequelas de trauma e o impacto disso. No módulo 3, nós aprendemos a escutar e identificar esses elementos todos. No módulo 4, eu aprendi a registrar. Mas o que eu vou fazer com tudo isso? Agora eu vou fazer o tratamento. Eu preciso fazer o tratamento dessa pessoa. Então, o módulo 5 vai trazer para nós como tratar. Quais são as técnicas de tratamento? Então, vou só dar uma pausa aqui agora, porque eu quero saber como é que vocês estão até agora, porque eu fui entrando, né? Como é que está até aqui? Está fazendo sentido para vocês essa jornada, né? Está fazendo sentido? Vocês estão começando a entender por que a gente fica perdido? Eu também já fiquei muito perdida quando eu comecei a trabalhar com a clínica junguiana. Eu tenho 20 anos de trabalho com a clínica junguiana, mas no início eu não sabia o que eu fazia com... Tá, eu sei o que é ego, sei o que é self, sei o que é sombra, sei o que é persona, mas o que eu faço com isso, né? Nunca tive uma oportunidade de ter um aprendizado. Na minha época de início, só tinha aspectos teóricos. Eu fui fazer a pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação buscando essa orientação clínica.
E eu saí de lá com muita teoria, foi importante, mas eu não recebi a clínica. A clínica a gente vê nuances, né? Você vê isso na clínica assim, mas não tem esse fazer. Como fazer? Como fazer? É possível? Então, a culpa não é nossa, falta de fato lugares para nós aprendermos a conexão da teoria com a prática. Né? E essa conexão ela é muito importante. A Rafaela está fazendo uma pergunta aqui muito importante. Ela botou assim: olha, tem um tempo médio de quantas sessões são necessárias para fazer o diagnóstico? A gente está falando de diagnóstico na clínica junguiana, tá, Rafaela? Estou falando nesse sentido, tá? Para que se encaminhe o tratamento. Olha, eu trabalho na supervisão com as psicólogas que eu acompanho, e a proposta para elas é que, em até 4 sessões, elas saibam do que se trata, qual é, o que é para fazer. E eu falo para elas que, no máximo, em 8 sessões, se não der em 4. Nos casos mais difíceis de identificação, que a gente não tem certeza, a gente vai até 8 sessões. E são 2 meses. Se em 2 meses você não sabe o que você está tratando, o que você está fazendo ali, né? E aí elas ficam apavoradas. Nossa, mas como que em 4 sessões eu vou saber fazer? Quando elas terminam o ciclo de supervisão, elas começam a me relatar que, em alguns casos, na primeira sessão, elas já identificam. Porque vai ficando muito claro. Você já começa a ver ego, sombra, persona, complexo, dinâmica de trauma. Você já sabe o que perguntar, porque você já começou a identificar ali aqueles pontos, né? Então, isso é muito importante nessa prática, né? Tem muita informação, mas são muitas informações, Josi. A Josi colocou aqui muitas informações, nossa, muita coisa para aprender. Na verdade, é colocar em prática muita coisa do que você já sabe e colocar a tua escuta em aprendizado. Aqui a Olivia colocou que faz muito sentido. Quando formos trabalhar cada módulo, ficará mais claro nessas pontas. Exatamente. Né? Eu estou fazendo aqui uma aula inaugural para que vocês conheçam esse curso. Eu sei que muitos alunos aqui, muitas pessoas aqui, vão se tornar alunos desse curso. E elas já sabem o que esperar, já sabem o que encontrar. Outras pessoas vão sentir que ainda não é o momento, mas já coloca isso na prateleira para o futuro. Porque, hoje em dia, quem é que está fazendo prática clínica hoje? Né? Que está oferecendo? São poucas as pessoas. Né? E eu estou nessa lista, no topo, porque todo o meu trabalho é voltado para a prática clínica. Por quê? Porque eu encontrei muita dificuldade. Eu não encontrei nada na clínica. Então, quando eu comecei, olha que são 20 anos, né? Trabalhando, estudando, dedicando. Eu fiz a formação de analistas, que é uma formação voltada para a prática clínica, né? Todo o trabalho voltado para a prática clínica. Então, eu tive ali esse acompanhamento também, mas toda uma busca para hoje poder estar trazendo algo para vocês. Algo para vocês, e é para quem quer, para quem está no momento, para quem sente que vai fazer a diferença. Porque é um curso muito específico, né? É um curso muito específico. Muito bom, gostei aqui. Estou alucinada com essa explanação incrível. Você é psicanalista, né? Ótimo. Psicanalistas também, eu tenho muitos alunos que são psicanalistas. Mas vamos voltar para o tratamento, que eu sei que vocês estão ansiosas para que eu fale como é o tratamento, né? E a gente vai ter também o tratamento. Olha, eu poderia falar como técnicas de tratamento aqui, eu poderia falar da caixa de areia, né, que é o Sandplay, tanto presencial quanto no online. Eu poderia falar das técnicas expressivas, como a arte-terapia. Eu poderia falar sobre as técnicas projetivas de uma forma geral, com imagens. Eu poderia falar das colagens, poderia falar da subcolagem. Eu poderia falar de várias técnicas dessas. Mas essas técnicas são acessíveis para vocês. Se vocês quiserem buscar alguma técnica dessa, vocês vão encontrar facilmente.
A técnica que eu vou trazer aqui é uma técnica que não é acessível, nem todo mundo sabe utilizar. E é uma técnica que vai ser utilizada para qualquer pessoa, sem que ela perceba que é uma técnica. Então, isso é muito legal. Porque, por exemplo, no atendimento online, eu posso ter meu consultório todo trabalhado para trabalhar técnicas expressivas, arte-terapia, pintura, argila, tudo que eu possa imaginar em relação a isso. Mas meu paciente está online, já matou a minha técnica. Como é que eu vou fazer? Eu vou depender dele providenciar o material, se ele quer, qual a sessão que eu vou colocar, ele vai aceitar, já tem um obstáculo. A técnica da caixa de areia também. Você pode ter a sua caixa de areia no consultório, mas ele está online. Ah, tem a caixa de areia virtual? Tem. Ela quebra um galho, mas vai depender muito do manejo da pessoa na internet, como é que ela usa esse aplicativo. Então, essas técnicas que eu vou trazer para vocês são técnicas que independem do paciente saber que está sendo usado. Por quê? Porque trabalha com a energia psíquica e trabalha com o que ele fala e com a sua investigação. Mas para você poder usar corretamente, você precisa entender esse módulo 1 e 2. A dinâmica de funcionamento da psique e as situações de trauma. E o módulo 3 vai te dar essa escuta. Você bateu assim, escutou, identificou. Escutou, identifiquei aqui, chegou selfie. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar a técnica ECO. Eu vou usar a técnica de progressão e regressão. Por quê? Porque você já sabe por que aquela técnica funciona e de que maneira você vai usar. Mas você só vai usar porque você identificou que ela vai ser útil ali. E é uma técnica que se usa na fala. Então, essas técnicas eu chamei de técnicas verbais especiais. São baseadas no trabalho de Jung da conversação e de como nós conversamos. Qual a pergunta que eu devo fazer? Porque a minha pergunta, ela precisa ser ativa, ela precisa ajudar no desenvolvimento da psique. E tem determinadas perguntas que vão fazer isso. Então, vou trazer aqui para vocês o que vai ser trabalhado no módulo 5. No módulo 5. Então, vai ser o tratamento da clínica junguiana. Então, o que eu vou trazer para vocês? As técnicas verbais e simbólicas, o manejo da energia psíquica, o trabalho com complexos, a progressão e a regressão do processo terapêutico e a sustentação dessa travessia junto com o paciente. Então, é uma técnica que eu posso usar tanto no presencial quanto no online, que eu não vou precisar de material. O material é a relação analítica, é você e o paciente. Então, por exemplo, um exemplo do uso da técnica ECO. O paciente tem longos silêncios, né? O silêncio, ele carrega conteúdos reprimidos. Conteúdos que estão com a energia psíquica estagnada, paralisada. Então, o terapeuta pode e deve usar a técnica ECO, devolvendo esses fragmentos já ditos. Você pode devolver para ele uma coisa que ele falou. Você disse que se sente perdido. Você pode falar com ela, a pessoa pode falar assim para você, estou me sentindo perdida. E você pode fazer um eco, perdida. Né? Você devolve para ela. Esse devolver não é um devolver à toa, é um devolver que devolve para ela essa energia presa, energia psíquica presa nesse estado em que muitas vezes ela fala sem consciência. Então você vai fazer um espelho com ela para que ela preste atenção no que ela está trazendo. Você pode fazer outro tipo de eco, que é você perceber alguma coisa nela e contar para ela. Por exemplo, nossa, quando você fala desse assunto, os seus olhos chegam a brilhar. Você está fazendo um espelho para ela do que ela não vê. Então, isso tudo desenvolve ego, desenvolve percepção, desenvolve esse lugar de consciência. Então, essa é uma das primeiras técnicas para a gente ver onde a gente consegue entrar.
Então, a palavra retorna carregada de energia psíquica. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando energia psíquica em movimento. Ela vai e volta. E a energia psíquica em movimento entre os opostos que faz com que a consciência se desenvolva, com que o ego se desenvolva, com que a psique pulse nesse desenvolvimento. Então, a palavra retorna carregada de energia psíquica, abrindo espaço para reflexão e conexão. Então, essa é uma técnica verbal. Quando a pessoa traz emoções confusas, eu posso trabalhar a técnica de identificação e diferenciação. Muitas vezes, nesses estados psíquicos mais regredidos, a pessoa ela não consegue identificar o que é dela e o que é do outro. Então, ela pode estar misturada com o outro, ela pode estar no estado de fusão com o outro, ela pode não perceber o que é dela e o que é do outro. Então, um exemplo aqui de uma frase. Sinto uma raiva triste, ou uma tristeza irritada, ou uma tristeza irritada, ou tristeza irritada. Então, as emoções, quando elas aparecem misturadas, caóticas, essa técnica ajuda a separar e a identificar os afetos, nomeá-los. Então, a energia psíquica ganha clareza e direção. Por exemplo, a pessoa conta para você assim: eu sou igualzinha à minha mãe. Você já na conversa vai usar essa técnica, identificação e diferenciação. Primeiro, você vai pegar com ela o que é mais fácil para ela, a identificação. Nossa, igual a sua mãe, fez um eco. Ecoou. Igual a sua mãe. Aí você vai perguntar, mais igual no quê? Aí você está pedindo para ela identificar. Eu sou igual na minha mãe, a isso, aquilo, aquilo outro. Ela vai contando, contando. Nossa, são muitas coisas iguais. Você fez o eco para ela, reafirmando. Aí você vai perguntar, mas o que você tem de diferente? Essa pergunta vai para um lado que ela não está habituada a olhar, o que é o diferente. Esse é o oposto. Lembra que o Jung fala que a psique se desenvolve no par de opostos? Nós temos que procurar esse oposto para trabalhar. Qual é o oposto do igual? O diferente. Então, vou perguntar para ela o que é diferente. Aí ela vai falar, não tenho nada de diferente com a minha mãe, eu tenho tudo igual. Aí você vai fazer um eco de novo. Nada de diferente e vai deixar. Porque esse processo, ela pode identificar alguma coisa ali ou ela pode ficar pensando. Sabe aquela situação que o paciente volta e diz assim, eu fiquei pensando no que você falou, você não sabe nem mais o que falou? Aí você, mas o que eu falei, né? Você perguntou para mim o que eu tinha de diferente da minha mãe. Descobri. Eu sou diferente da minha mãe nesse aspecto. Pronto. Começou a construir a identidade dela. Quem é ela? Ela tem aspectos iguais, mas ela tem aspectos diferentes também. Isso é técnica. Isso é técnica de trabalho com a energia psíquica e com a dinâmica psíquica. Você não tem nada material ali, é no verbal. E a energia psíquica. Qual uma outra técnica que eu tenho? Quando o corpo fala, a gente vai fazer a conexão com o corpo. Por exemplo, a paciente dizendo, doutora, eu me sinto como se tivesse um peso me esmagando o peito cada vez que eu falo com a minha família. Então, ali a gente tem o corpo manifestando o que a psique ainda não consegue simbolizar. Então, a técnica vai convidar a pessoa para observar essa sensação. A energia reprimida vai se tornar uma linguagem simbólica. Então, nesse caso, você pode perguntar para ela o que é se esmagando, né? E ela vai te trazer. Por exemplo, a pessoa fala assim, doutora, ou Marisa, Andréia, chamando o nome nosso, né? Eu estou me sentindo tão ansiosa essa semana. Aí você faz um eco. Ansiedade. Mas como foi essa ansiedade? Como você percebe? Como é que você sabe que era ansiedade? O que você sentiu no seu corpo? Aí você está pedindo ela para entrar. Parece uma coisa simples, mas é fundamental. Ela precisa conectar a emoção com o corpo, o que ela sentiu com o corpo. Isso precisa estar integrado. E muitas vezes não está. Então, esses elementos vão trazer o desenvolvimento psíquico, porque ela está fragmentada.
o corpo está aqui, a emoção está ali, a sensação está lá, a memória está desconectada. Então, a gente começa a fazer a integração. Lembra que o trabalho na psique, dentro da clínica junguiana, é um trabalho de integrar. A gente vai integrando, conectando esses elementos. Tem uma outra técnica. As emoções, quando elas transbordam, né? Conectar a emoção. Quando começo a chorar, parece que vou me afogar no meu próprio sentimento. Então, aqui tem emoções intensas, revelando uma energia psíquica bloqueada. Então, a técnica vai favorecer o contato e a expressão desse afeto. O paciente vai aprender, quando você usa essa técnica de forma correta, como é que você vai conectar essa emoção dela, ou essa percepção, como é que você vai usando uma técnica em conjunto com as outras, você vai começar a transformar essa emoção em símbolo. E é isso que precisa. O inconsciente, ele se manifesta através de símbolos, ao invés de sufocamento. Porque se ela se sente sufocada, se afogando, ela está com um desconforto corporal e não está entendendo o que aquela emoção está provocando. Preso no tempo. Quando a pessoa está presa no tempo, ficou com a vida parada lá atrás, no momento que tudo deu errado, a gente vai trabalhar progressão e regressão. A gente vai lá atrás e vem aqui na frente. Nossa, mas como é que era isso nessa época? E ela vai te contar. Depois você vai trazer hoje em dia. Ainda se repete? Continua igual ou mudou? Trazendo para frente, igual e diferente. Fui lá atrás, busquei a identificação. Trouxe para frente, igual ou diferente, né? E hoje em dia, como é que está? Como é que está hoje a progressão? Então, a regressão, progressão, é o tempo psíquico que vai se reorganizando nessa conexão. Então, essa também é uma técnica de trabalho. A técnica de trabalho quando as fronteiras psíquicas não existem, quando existe o que o Jung chama de participação mística, que é a participação mística, a participação dos inconscientes. É quando a pessoa vive a vida do outro, quando ela está fusionada, quando ela tem relação de dependência. Então, a gente vai usar essa técnica da participação mística, né, de identificar e diferenciar as energias, devolvendo para o paciente que é dele. E, nesse caso, o ego vai se recuperar, vai recuperar a sua autonomia. E a tripla integração da psique é quando nós estamos trabalhando nessa integração. O paciente diz, é como se eu fosse várias pessoas ao mesmo tempo e não conseguisse juntar tudo. Então, essa técnica vai favorecer a integração das partes dissociadas, os complexos, a sombra, a persona, vão encontrar um lugar na psique e a energia volta a circular de uma forma mais harmônica. Então, quando nós temos uma pessoa com problemas, nós temos energia psíquica paralisada. Então, o nosso trabalho precisa ser na movimentação dessa energia psíquica. E o que esse módulo 5 vai contribuir para vocês? Ele vai contribuir nessa transformação da escuta clínica em ação terapêutica. O que eu tenho que fazer? Vocês não vão ficar mais perdidos na situação de o que eu tenho que fazer, qual o tratamento que eu tenho que realizar aqui dentro da clínica junguiana. E aí vocês vão começar a aplicar essas técnicas verbais para manejar a energia psíquica, para trabalhar com os complexos, para favorecer essa regressão e progressão, para promover a integração da psique e para fortalecer o ego a se reconectar com o self. Então, a clínica ela vai se tornar um espaço vivo de individuação. Então, são essas as chaves que faltam para vocês. Essa é a jornada desses 5 módulos, né? No módulo 1, a estrutura da psique, o desenvolvimento do eixo ego-self, a identificação do funcionamento do ego e o início do processo de individuação. No módulo 2, a gente vai trabalhar com as marcas do trauma, as sequelas, identificar as defesas, as desconexões, as fragmentações. Então, você vai aprender a reconhecer uma retraumatização, uma dissociação e o corpo como portador de sintomas. No módulo 3, você vai trabalhar essa escuta clínica,
né, como esse olhar, esse aprofundar a arte de escutar, escutar simbolicamente, escutar de uma forma em que eu entenda a dinâmica psíquica. Então, isso você vai usar tanto a sua escuta como o seu corpo como ferramenta psíquica, porque a nossa ferramenta psíquica é a nossa própria psique. A ferramenta do médico são os exames, é o bisturi, é o estetoscópio, né? A ferramenta do dentista são aqueles aparelhos todos que ele tem. A ferramenta do psicólogo é a própria psique, do psicólogo junguiano. É a própria psique. Você precisa também escutar as manifestações internas. O que acontece com você quando você está atendendo uma pessoa? E aqui, nesse módulo da escuta, você vai aprender sobre isso. Na sequência, nós vamos ver como organizar o que foi escutado, que é o mapa mental clínico, né? Esse mapa clínico. E o 5 é o tratamento. Nós vamos chegar no tratamento. E o tratamento ele é muito importante, porque não adianta fazer tudo isso se eu não sei o que fazer no final. Eu preciso saber o que fazer no final. E essa é a síntese, né, da nossa jornada, para que vocês consigam conectar a teoria com prática, que é o que vocês desejam, ter escuta nesse tratamento que vocês vão realizar, intervir com segurança e sensibilidade e favorecer esse desenvolvimento da psique. Mas para quem é esse curso? Para quem já atende terapeuticamente, porque vai ou não está se preparando para atender, tá? Esse curso é para essas pessoas. Quem são? Os psicólogos, de uma forma geral. Os psicólogos que querem aplicar a teoria junguiana nos seus atendimentos. Os psicólogos que já são junguianos e querem aperfeiçoar a sua prática clínica. Quem já é terapeuta, que já atende, pode fazer esse curso para fazer essa conexão da teoria com a prática de uma forma mais profunda. Quem é médico e faz atendimento clínico e quer entender sobre as nuances do funcionamento psíquico, pode fazer. Quem é psicanalista já atende e quer fazer essa integração da psicologia junguiana para todas essas pessoas. Para quem não é, para quem não atende, não tem a intenção de atender, ou para quem acha que esse curso vai habilitar você para atender. Se você não atende, não é da área e está querendo um curso para se formar terapeuta, esse curso não forma terapeuta. Esse é um curso de extensão. Como o nome já diz, ele vai estender a formação que você já tem. Você já é psicólogo, você já é terapeuta, você já é psicanalista, você já é médico, e esse curso vai estender, vai te capacitar. Se você não é terapeuta, se você não é da área, esse curso não forma terapeutas. Para formar terapeuta, ele teria que ter a parte de estágio, de atendimento, de acompanhamento dos seus atendimentos. E nós não temos isso nesse curso. Os cursos que formam terapeutas têm essa parte, estágio, acompanhamento, né? Nesse curso não tem. Então, é para quem já atende ou está nesse momento de atender. Esse curso ele tem certificação do MEC. Tem uma faculdade que é credenciada pelo MEC e que abraçou esse projeto e dá o certificado. Esse curso é um curso de extensão, então ele é um curso de capacitação formativa e ele vai trazer um certificado para você. Então, requisitos: psicólogos, estudantes de psicologia, terapeutas de outras áreas, psicanalistas, médicos, quem já está com o pé nessa área, né? Suporte: o que você vai receber? Você vai ter um acompanhamento. Nós temos uma psicóloga na nossa equipe que foi preparada para fazer o acompanhamento personalizado de vocês. E vão ter orientações diretas comigo, porque nós vamos ter sessões, uma por mês, de orientação e dúvidas ao vivo comigo. Então, é um curso online? É um curso online. Vocês vão ficar sozinhos fazendo esse curso por conta própria? Fez a matrícula do curso, agora você se vira? Não. Nós damos esse suporte de acompanhamento. Tá? Então, como é que será esse curso? Ele é online,
as aulas deles estão gravadas. Você pode começar agora, por exemplo, fez a matrícula, já pode começar. Ele é flexível, você vai fazer o seu horário. Ele tem 65 horas no total, né? Os 5 módulos somam 65 horas. Você tem um ano para concluir. Geralmente as pessoas estão concluindo em torno de 6 meses e fica com outro tempo para ficar assistindo às aulas, fazer revisão. Tem muito exemplo clínico, tem muito caso clínico, então as pessoas gostam de ficar. Então você pode fazer em até um ano, né? A plataforma de estudos, você vai ter uma plataforma de estudos, o curso não vai ficar solto em qualquer lugar. Existe um lugar onde você vai ter as aulas, que é essa plataforma de estudos. Inclusive, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular gratuito para assistir as aulas de onde você quiser, se você for assistir no celular. E no computador tem um link para você entrar. Então, é um lugar seguro de estudo, com segurança para os seus dados. Tem uma prova, tem um certificado do MEC, não é? Então, você vai ter um diploma. Então, tem uma avaliação. Se fosse uma pós-graduação, teria trabalhos por módulo, né? E depois um TCC. Não é isso que é a pós-graduação? Aqui não é pós-graduação, é uma extensão. A extensão, ela tem exercícios, né, autoavaliativos para vocês perceberem nesses exercícios clínicos, e ela tem uma prova online de múltipla escolha. Essa prova vocês vão fazer só no final, ela é de múltipla escolha, vocês têm 3 chances para fazer. Até hoje ninguém ficou reprovado, né? Alguns fizeram em 2 vezes, escolheram fazer em 2 vezes porque queriam aumentar a nota, né? A nota para passar é a nota 7. E antes de vocês fazerem essa prova, vocês vão ter vários exercícios para vocês verem como é esse modelo de prova. Mas é uma prova de múltipla escolha, com situações clínicas e as situações dentro do que vocês foram aprendendo. E tem um certificado digital emitido pela Unifest. Então, essa é a plataforma de estudos, onde vocês têm a área de membros de vocês, tem a conta. Aqui estão os módulos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem a certificação, aqui tem o módulo de bônus. Existem outros cursos na plataforma também, mas esse aqui é o curso de extensão. Lá dentro, vocês também vão encontrar a área de exercício. O que vocês vão ter nessa área de cursos? Os livros em PDF que eu utilizei, o livro A Criança que eu utilizei e o livro Mundo Interior do Trauma estão disponíveis, a bibliografia indicada, os exercícios autoavaliativos, os resumos, os exemplos clínicos e os encontros para revisão. A avaliação, para você concluir o curso, você vai assistir às aulas, você vai fazer os exercícios, você vai ter essa prova online de múltipla escolha com 20 questões, meio ponto cada uma, valendo 7 a nota para aprovação. Né? De 7 a 10 você está aprovado. Menos do que 7, você tem a chance de fazer de novo. Você não é reprovado. Você vai ter uma chance para fazer novamente. Esses daqui são os exercícios disponíveis, exercício do módulo 1, exercício do módulo 2. Eles foram colocados recentemente, porque eles estavam em PDF, e agora nós conseguimos digitalizar para o conforto dos alunos, né? Você vê aqui, ó, a avaliação do MEC é logo no início, nós temos 47 alunos que fizeram a avaliação, e todos esses 47 foram aprovados. Tem 180 minutos e a menor nota é 7. Aqui são exercícios para vocês fazerem, e podem fazer livremente. O certificado é emitido pela Unifest, disponível após a aprovação. Ele é nesse modelo, tem o símbolo da Praxis, tem aqui o selo do MEC e o registro do MEC, tem a assinatura do diretor dessa faculdade, tem a minha assinatura como responsável pelo curso, tem o símbolo do curso aqui, e aí vem certificado, Faculdade de Administração, Saúde e Tecnologia, credenciada pelo MEC. Aqui é um exemplo, o primeiro certificado emitido foi com o meu nome, para ter esse exemplo para vocês como ele é. Ele foi emitido 22 de janeiro de 2024. Aí vem o CPF de vocês,
o nome, concluiu um curso de psicoterapia junguiana, métodos e técnicas para a prática clínica, 65 horas totais, e no verso vem o programa que vocês fizeram, que são o conteúdo dos módulos.